Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa aulinha. Então, para quem não me conhece, me chamo Daniela Vitor e sejam todos bem-vindos ao Artes em Linha. Nessa segunda parte, vamos trabalhar o cabelinho do nosso elefante, os dentinhos, as patinhas e a naninha. E montar ela e deixar ela fofinha assim. Antes de continuar a nossa aulinha, já deixa aí o seu like, é muito importante para o nosso canal. Se possível, também compartilha esse vídeo e fala aqui nos comentários o que você achou da nossa naninha. Para conferir a primeira parte da nossa naninha, se você perdeu, o link vai estar na descrição do vídeo, onde eu também vou deixar toda a lista de material para vocês e também o link do nosso Instagram Artes em Linha e também no primeiro comentário fixo. E quero aproveitar aqui também para convidar vocês a participar do clubinho Artes em Linha. É só clicar nesse botão que está aqui embaixo no vídeo com o nome Seja Membro e se tornar membro do nosso clubinho. Lá tem aulas exclusivas todo mês para você que é membro do nosso canal. E sem mais delongas, bora começar essa aulinha. Agora eu vou iniciar o dente do elefante, é bem simplesinho de fazer, eu vou utilizar a linha soft branca. Vou iniciar aqui, ó, fazendo um anel mágico. E vou trabalhar dentro desse anel mágico 6 pontos baixos. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menor aqui, aperta bem. E antes de iniciar a minha segunda carreira, eu vou utilizar aqui um fiozinho para marcar o início das carreiras. Você pode utilizar um marcador, um clipe, o que você achar melhor para marcar a sua carreira. E vou iniciar agora a minha carreira de número 2. Na carreira 2, eu vou trabalhar no primeiro ponto, um ponto baixo, no segundo ponto, um aumento. O aumento é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, um aumento. Próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo ponto, um aumento. Então, aqui na carreira de número 2, eu repeti por 3 vezes um ponto e um aumento. E essa carreira ficou com 9 pontos. Agora, eu vou virar, antes de iniciar minha carreira 3. Vou jogar aqui o fio para trás, para marcar o início da carreira. E na carreira de número 3, eu vou trabalhar 9 pontos baixos. Concluí a minha carreira, já cortei o fio com espaço para costurar. Agora, eu vou puxar esse fio aqui, ó, que é para finalizar minha carreira. Vou passar ele aqui. Vou pular um ponto, no ponto seguinte, da frente para trás, passo com a minha agulha. Venho aqui no meu último ponto, pela parte de cima. Puxo para que ele fique igual com os outros. E aqui atrás, é só dar um nozinho aqui, prendendo esse fio para não soltar. Então, aqui, eliminei um ponto e fiz outro. Vou tirar aqui. Vou jogar o fio que a gente fechou o anel mágico aqui pra dentro. E tá pronto o dentezinho do nosso elefante. Vou fazer agora a costura do dente do nosso elefante. Já fiz aqui uma, vou fazer a outra com vocês. Eu vou iniciar a costura aqui, ó, uma carreira abaixo da carreira que eu fiz a costura da tromba. A costura é bem simplesinha. Vou entrar com a minha agulha aqui, ó. Passo dessa forma de um lado pro outro do ponto. E venho aqui no meu ponto seguinte. Coloquei um alfinete bem no centro do dentinho, né? Pra manter a peça aonde eu quero. Agora, eu vou voltar no ponto anterior ao que eu saí com o fio. Vou pular o ponto que eu saí o fio e vou pro próximo. No caso aqui, eu já vou descer para a próxima carreira.
Vem aqui no próximo ponto. Vou voltar no ponto que eu pulei. Vou pular o ponto que tô saindo com fio e saio no próximo. E dessa forma, eu vou costurando todo o dentezinho do meu elefante. Quando faltar bem pouquinho, ó, tô voltando aqui no ponto que pulei. Vou pular o que tá saindo o fio e saio no próximo. Então, quando faltar bem pouquinho para finalizar a costura, eu vou colocar um pouco de enchimento. O meu não precisou de muito, por quê? Porque eu coloquei pra dentro o fio, né, que eu fechei aqui a basezinha, né, do anel mágico. Então, quando eu coloquei o enchimento, foi bem pouquinho. Vou concluir aqui essa costura, vou colocar enchimento e já volto. Concluí aqui a costura, né, já dei um nozinho aqui. Vou passar com esse fio aqui por dentro da minha peça. Quando eu costurei o primeiro, eu não cortei o fio, ó, deixei aqui. Agora, eu vou passar com esse fio aqui por dentro da cabeça e vou sair no mesmo espaço que eu saí com o primeiro que eu costurei. Agora, eu vou dar só um nozinho aqui. Gente, isso é só pra segurança, tá? Não é obrigatório, não. Mas eu gosto de fazer isso e tô passando pra vocês, aí fica a critério. Cuidado pra quando der o nozinho, não puxar demais e juntar, tá? É só pra dar um nozinho mesmo. Corto o excesso. E vou jogar esse fio aqui pra dentro da cabeça. E olha, os dentinhos já tá no lugar. E olha como fica fofo, gente. Vou colocar agora o cabelinho aqui do nosso elefantezinho. Então, cortei aqui, ó, 6 pedacinhos de fio com 15 centímetros cada um. Você pode cortar até com 10, porque a gente vai aparar esse fio, né? Cortar ele mais. Vou dobrar ele aqui ao meio. E vou vir aqui, ó, entre as carreiras 1 e 2, vou passar com a minha agulha dessa forma aqui, ó. Pego aqui o meu fio. Puxo. Agora, eu vou pegar aqui, ó, as duas pontas e vou passar aqui, ó, no meio. E prender. Vou pegar o meu próximo fio, dobro também, dessa forma. Eu entrei nesse ponto, saí nesse aqui. Vou voltar no que eu saí e vou pro ponto da frente. Puxo o fio. E prendo. Novamente, fazer mais um aqui com vocês, dobro ao meio. Volto no ponto que saí, vou pro próximo. E puxo o fio e prendo. Assim, eu vou fazer até completar toda a minha carreirinha. Concluí aqui, ó, coloquei os 6 fios, aí agora eu vou fazer o quê? Você pode cortar e deixar assim, ou você pode vir com um pente fino, ou com a mão mesmo, e abrir os fios, ó. Passa aqui e vai abrindo os fios. Eu não aconselho que use aquela escovinha, tá? Pra pet. Por quê? Porque você usando aquela escovinha, esse fio vai ficar um pouquinho mais fino, vai começar a largar pelinho e, tipo, aqui é uma peça para bebê. Então, pode ser que dê alergia na criança. Então, faz assim, que o fio fica normal, só fica desfiado, mas fica normal, tá? E fica fofinho também. Então, você vai fazendo só isso aqui, ó. Desenrolando o fio. Vai fazendo em todos os fios. Então, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou continuar aqui, né? Desfiando o meu fio. E volto pra gente continuar. Desfiei aqui, ó, todos os fios, já tem um volume maior na peça. Agora, eu vou fazer o quê? Vou aparar, né? Deixar um pouquinho menor esses fios. Como é pra menino, eu vou cortar aqui, ó, pra deixar bem pequenininho. Se for pra menina, você pode deixar um pouquinho maior. Então, vou cortar aqui. E dar uma mexida assim, ó, pra ficar com
cabelinho assanhadinho. E ele tá pronto. Agora eu vou iniciar o bracinho do nosso elefante. Vou iniciar aqui com um anel mágico. E dentro desse anel mágico eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menor aqui, aperta bem. Agora, eu vou pegar um outro fio, que é para marcar o início das carreiras. E vou iniciar agora a minha carreira de número 2. Na carreira 2, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. A minha base tem 6 pontos, então aqui eu vou trabalhar 6 aumentos. Então, vou vir aqui no meu primeiro ponto baixo e vou fazer 2 pontos baixos nele, que é meu primeiro aumento. No segundo ponto, a mesma coisa, 2 pontos baixos. No terceiro ponto, 2 pontos baixos. Já tenho aqui 3 aumentos. 4, 5 e 6 aumentos. E essa carreira ficou com 12 pontos. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 3, trabalhando um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Um ponto baixo no terceiro ponto e um aumento no quarto ponto. Então, nessa carreira de número 3, eu vou repetir por 6 vezes um ponto e um aumento. Eu já fiz 2, solta 4, e essa carreira vai ficar com 18 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 4, trabalhando 2 pontos, 1 e 2, e um aumento. Novamente, 2 pontos, 1 e 2, e um aumento. Vou repetir esse processo, 2 pontos e um aumento por 6 vezes, já fiz 2, solta 4, e essa carreira vai ficar com 24 pontos. Vou iniciar agora a minha carreira de número 5, e na carreira 5, eu vou trabalhar 24 pontos baixos, utilizando apenas a alcinha de trás. Aqui eu já vou começar a subir a perninha do nosso elefante, ó. Só na alcinha de trás, os 24 pontos baixos. Então, eu vou fazer essa carreira e já volto. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 6, trabalhando normal, ó, pegando as 2 alcinhas. E a partir da carreira 6, eu vou fazer uma sequência de 3 carreiras, cada uma com 24 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira de número 6 até a carreira de número 8 e volto. Concluí a minha sequência, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 9, trabalhando 4 pontos baixos. Então, tenho 1, 2, 3 e 4. E uma diminuição. A diminuição é alça da frente do primeiro e do segundo ponto, passa o fio pelas 2 alcinhas e completa o ponto baixo. Novamente, 4 pontos, 1, 2, 3 e 4. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 4 pontos e uma diminuição por 4 vezes. Já fiz 2, falta 2, e essa carreira vai ficar com 20 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 10. E a partir da carreira 10, eu vou fazer uma sequência de 3 carreiras, cada uma com 20 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira de número 10 até a carreira de número 12 e já volto. Concluí aqui a minha sequência, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 13, trabalhando 3 pontos e uma diminuição. Vou repetir esse processo de 3 pontos e uma diminuição por 4 vezes. Já fiz uma, falta 3, e essa carreira vai ficar com 16 pontos baixos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 14. E a partir da carreira 14, eu vou fazer uma sequência de 4 carreiras, cada uma com 16 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira de número 14 até a carreira de número 17. Vou colocar enchimento até essa carreira e já volto.
Concluí aqui a minha sequência, já comecei a colocar o enchimento. Agora eu vou iniciar minha carreira de número 18, trabalhando 2 pontos. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 2 pontos e uma diminuição por 4 vezes. Já fiz uma, falta 3, e essa carreira vai ficar com 12 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 19. E a partir da carreira 19, eu vou fazer uma sequência de 2 carreiras, cada uma com 12 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar a carreira 19 e a carreira de número 20. Vou colocar enchimento, né, para completar a perninha. E volto pra gente continuar. Concluí aqui a minha sequência, eu vou fazer agora a carreira de número 21, onde eu vou fechar aqui, ó, o bracinho para ficar melhor na hora de costurar. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto e no meu último ponto, passando aqui de um lado pro outro, puxo o fio e faço um ponto baixo. Próximo ponto, de um lado pro outro, puxo o fio e faço um ponto baixo. Vou repetir esse processo até completar 6 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 3, 4, 5 e 6. Vou cortar o fio aqui com espaço que dê pra fazer a costura. Prendo. Vou tirar aqui, ó. E o bracinho tá pronto. Agora, eu vou fazer o bordado aqui, ó, que é esse bordado aqui da unha do nosso elefante. Já fiz aqui a marcação. Essas 3 primeiras aqui entre as carreiras 4 e 5. E essas 3 aqui entre as carreiras 7 e 8. Vou utilizar aqui a linha Amigurumi Pelúcia, mas você vai utilizar a linha da sua preferência, tá? Eu quero acompanhar a orelhinha, então vou utilizar essa linha. Vou entrar aqui em qualquer parte e vou sair nesse primeiro alfinete aqui, ó. Vou deixar um espaço aqui que é pra finalizar. Vou vir pra esse alfinete aqui, esse amarelinho aqui, ó. E venho pra o início aqui, ó. Volto pra cá. E vou repetir esse processo por 5 vezes. Então, aqui eu já tenho 2, 3. Você vai bordando e vai colocando no lugar. 3, 4. E 5. A de número 5, você vai pular aqui, ó. 1, 2 pontos. E vai aqui para esse alfinete aqui, ó. Para iniciar a segunda unha. Deixa eu explicar uma coisinha que eu esqueci para vocês no início. Então, essa primeira marcação aqui, eu fiz ela praticamente aqui, ó, na lateral da ponta, aqui, ó, do início do bracinho. Essa aqui ficou bem no meio, pulei só 2 pontos de espaço de um pro outro, e essa aqui também, ó, pulei 2 pontos de espaço para botar esse alfinete aqui. Os de cima sempre fica reto com os de baixo, ó. Então, saí aqui. Vou pra cá e volto pro início. Vou repetir o mesmo processo esse aqui, ó, por 5 vezes, passando com a agulha no mesmo espaço. Vou passando e vou organizando para ele ficar bem bonitinho. Se você for utilizar uma linha mais fina e você ver que ficou muito estreitinho, você pode passar mais vezes, tá? Como essa aqui é um pouquinho já grossa, então 5 pra mim foi o suficiente. Então, aqui já tô na minha terceira passada. Vou pra quarta passada. E a quinta eu já vou pra aqui, ó. Pra esse alfinete aqui, pra fazer o último dedinho do nosso elefante. E vou repetir esse mesmo processo, ó, que eu fiz nos outros 2. Então, eu vou fazer aqui, esse aqui e já volto. Eu já fiz as 4, vou fazer a de número 5 com vocês. Pra voltar já aqui, ó, pra o início. Mesmo espacinho, você vai sair com a agulha. Agora, aqui é só dar um nozinho.
Aperta bem, tá? Pra não soltar. Vou cortar o excesso. E com a ajuda da agulha, eu vou puxar esse nozinho aqui, ó. E com isso, finalizamos os bracinhos. Vou fazer agora a costura do bracinho com vocês. Já fiz a costura aqui do primeiro, vou fazer a do segundo. Então, eu coloquei aqui o bracinho 3 carreiras antes do centro aqui, ó, da minha última carreira. E aqui, ó, retinho com a orelhinha aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Tá? Então, como é que vai ser a costura? Deixa eu tirar esse alfinete aqui. Vou entrar primeiro dessa forma aqui, ó. Daqui pra cá e já venho pro primeiro ponto, desse formato aqui. Agora eu vou trabalhar como? Vou trabalhar assim, ó, pegando de uma carreira pra outra, ó. Só que nesse caso, eu vou entrar aqui, sair aqui, pra vir já pra esse ponto aqui, ó. Aí, venho pra cá, saio na próxima carreira e já subo pra o bracinho. Venho pra cá, vou pro próximo ponto, pra próxima carreira e pro próximo ponto no bracinho, ó. E assim eu vou fazendo a costura do bracinho do meu elefante. São 6 pontos que a gente tem que costurar. Esse último aqui eu vou voltar nele, ó. Venho pra cá, em vez de ir pra próxima carreira, eu venho pra o mesmo ponto, o mesmo espaço, que é pra dar um nozinho. Dou um nozinho. Aperto bem. Esse aqui eu passei por dentro e fiz aquele esquema que a gente tava fazendo, né? Sempre dando um nozinho. Esse fio aqui, eu vou subir pra que ele fique, ó, mais ou menos entre a carreira, deixa eu ver aqui, 5, 6 e 7. Pra ele ficar assim. Porque eu vou precisar costurar os 2 bracinhos pra ele ficar juntinho assim, ó. Pra ele colocar a naninha no meio. Então, eu vou vir com esse fio. Passo aqui por dentro. Vou passar por dentro até chegar na carreira que eu quero. Cheguei aqui, agora eu vou fazer do outro, vim pro outro lado aqui, ó. É só um pontinho, você vai juntar os 2. Venho aqui. Deixa eu só tirar aqui, gente, que eu fiz ao contrário. Só um pontinho que a gente vai dar pra manter os 2 bracinhos juntos, porque a naninha, ela é costurada aqui, mas ela passa por dentro do bracinho. Então, ó, vou colocar na posição de novo. Vou sair aqui. Só um pontozinho, ó. E venho aqui, dessa forma aqui, ó. Puxo os 2. Vou passar de novo, né, pra ficar mais seguro. Daqui eu já vou sair em qualquer parte aqui do bracinho, já pra dar um nozinho. Então, as 2 mãozinhas ficaram juntas. Agora aqui eu dou um nozinho. Saio em qualquer outra parte aqui. E vou cortar o excesso. E a costura dos bracinhos, ó, já tá pronta. Agora eu vou iniciar a minha naninha, eu vou iniciar com a linha Amigurumi Soft. Já trabalhei aqui 50 correntinhas. Vou pular a primeira e começo a trabalhar a partir da segunda, essa é a nossa primeira carreira. E vou trabalhar um ponto baixo. Vou trabalhar agora 3 correntinhas. Vou pular agora 3 correntinhas, 1, 2, 3, e na de número 4,
eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer novamente 3 correntinhas. Vou pular 3 correntinhas, 1, 2, 3, na de número 4, eu faço um ponto baixo. Novamente, 3 correntes, pulo 3 correntes e na de número 4, eu faço um ponto baixo. Vou repetir esse processo até completar 12 espaçozinhos como esse aqui, ó. Concluí aqui a minha carreira de número 1, agora eu vou iniciar minha carreira 2, e antes de iniciar, eu vou subir aqui 3 correntinhas. Essa carreira você sempre vai iniciar dessa forma. Vou virar o meu trabalho. As correntinhas não valem como ponto, tá? Dou uma laçada e nesse espaço aqui que eu trabalhei as 3 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. É um bloquinho de ponto alto. Então, aqui eu tenho 3 ponto alto. Faço uma corrente, dou uma laçada e vou pro próximo espaçozinho e vou trabalhar novamente um bloquinho de 3 ponto alto. Uma corrente, vou pro próximo espaçozinho e trabalho novamente a mesma coisa. 3 bloquinhos de ponto alto. No caso, um bloquinho com 3 pontos altos. E assim, vou trabalhando até chegar aqui no último espaço. É um total de 12 bloquinhos com 3 pontos altos cada. Concluí aqui os 12 bloquinhos. Agora, eu vou fazer o quê? Vou aqui no meu último ponto, que é o ponto baixo que eu iniciei, e vou fazer um ponto alto. Eu não fiz correntinha, tá? Vou diretamente fazer um ponto alto em cima desse ponto baixo. Essa carreira termina assim. Agora, eu vou iniciar minha carreira 3, fazendo uma corrente. Vou repetir o mesmo processo que eu fiz na carreira 1. Vou virar o meu trabalho. E aqui, ó, nesse último ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. 3 correntes. E entre um bloquinho e outro, onde tá a correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. 3 correntes. Entre um bloquinho e outro, onde tá a correntinha, ó, eu vou fazer um ponto baixo. E assim, vou trabalhar até completar 12 espaçozinhos como esse, ó. Sempre que for iniciar a carreira de correntinhas, vai ser dessa forma. Concluí aqui a minha sequência, fiz as 3 últimas correntinhas. E em cima aqui, ó, das 3 correntinhas inicial, é que eu vou fazer o ponto baixo. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 4, vou subir aqui 3 correntinhas, igual eu fiz com a carreira 2. Viro o meu trabalho e nesses espaçozinhos aqui, eu vou fazer um bloquinho de ponto alto, que é 3 pontos altos no mesmo espaço. Uma corrente e no próximo espaço, novamente, 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço, 3 pontos altos. E assim, eu vou trabalhar por toda a minha carreira. Concluí aqui a minha sequência de bloquinhos e vou finalizar aqui a minha carreira trabalhando um ponto alto em cima do ponto baixo. E com isso, finalizamos a nossa carreira de número 4. Vou trabalhar assim até completar 24 carreiras. Aqui eu tenho 4 carreiras, falta 20. Vou repetir esse processo até a carreira de número 24 e volto para continuar. Concluí aqui a minha sequência. Agora, eu vou trabalhar da seguinte forma. Essa última carreira minha aqui, eu vou seguir aqui, ó, pela lateral com ela. Depois, eu vou trabalhar ela aqui na parte de baixo e subir nessa outra lateral aqui. Porque agora, vamos trabalhar dessa forma. Então, o meu último ponto, eu fiz só os 3 pontos altos, que a gente sempre finaliza com ponto alto aqui, mas eu não fiz ele. Vou fazer 3 correntes. E aqui, ó, na lateral da carreira, dessa penúltima carreira aqui, ó, eu vou trabalhar
3 ponto alto, normal. 3 ponto alto aqui na lateral. Uma corrente. Na próxima carreira, eu tô trabalhando sempre nas carreiras que eu trabalhei os quadradinhos de ponto alto, ó. Na próxima carreira, novamente o bloquinho de ponto alto, com 3 pontos altos no mesmo espaço. No caso, essa lateral aqui fica como se fosse as correntinhas que a gente trabalha aqui, ó, com um ponto baixo, 3 correntes. Então, aqui novamente, uma corrente, na próxima carreira de ponto alto, 3 pontos altos. Eu tô trabalhando em cima do último ponto alto. E assim, vou trabalhar até chegar aqui nessa minha última carreira aqui, ó. Então, eu vou trabalhar aqui, quando chegar aqui eu volto com vocês. Vou concluir aqui a minha lateral, tá? Trabalhei 11 bloquinhos, contando com esse primeiro aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Trabalhar 3 correntes. E vou vir aqui, ó, na primeira parte, né? Primeiro espaço aqui de correntinhas, e vou fazer um bloquinho com 3 pontos altos. Aqui na ponta fica tipo um leque, ó, tá vendo? Juntando as duas partes. Uma corrente no próximo espaço, ó, de correntinhas, um bloquinho com 3 pontos altos. E assim eu vou repetir até completar 12 bloquinhos de ponto alto. Concluí aqui, ó, os 12 bloquinhos. Agora, eu vou virar para trabalhar esse lado aqui. Então, eu vou trabalhar 3 correntes, dou uma laçada e venho aqui, ó, nessa penúltima carreira. No caso aqui, seria a última carreira, né? Porque a penúltima é essa daqui que eu trabalhei. Então, aqui, eu vou trabalhar um bloquinho de ponto alto. São 3 pontos altos no mesmo espaço. Uma corrente e no próximo espaço, na próxima carreira aqui, ó, novamente o bloquinho. Desse lado aqui é as correntinhas, então eu vou trabalhar assim até completar 11 bloquinhos como esse. Completei aqui, ó, os 11 bloquinhos. Agora eu vou finalizar trabalhando 3 correntes e prendendo aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Prendo aqui. Vou cortar o fio porque eu vou incluir outra cor para não ficar todo cinza. Então, eu corto aqui. Se você quiser continuar com a mesma cor, você é só deixar o fio, tá? Agora, vamos iniciar nossa próxima carreira. Essa última carreira que a gente trabalhou circular foi a carreira de número 24, né? Que eu finalizei ela aqui e continuei descendo ela pelas laterais. Agora, eu vou fazer a carreira de número 25. Vamos trabalhar contornando novamente. Vou aqui utilizar a linha amigurumi pelúcia. É a mesma linha que eu utilizei para fazer o bordado da patinha e para fazer a parte interna da orelhinha. Mas você pode usar, continuar com a mesma linha que você tá trabalhando, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. A gente trabalhou 3 correntinhas aqui. O que é que eu vou fazer? Vou vir aqui no meio dela, prendo com ponto baixo. Vou trabalhar 3 correntes. Vou vir aqui, ó, entre um bloquinho e outro. No caso aqui onde tá a correntinha, faço um ponto baixo. 3 correntes. Na correntinha, faço um ponto baixo. 3 correntes, entre um bloco e outro, que é na correntinha, faço um ponto baixo. E assim eu vou trabalhar até chegar aqui, ó, entre as 3 correntinhas novamente. Fiz aqui a minha sequência, cheguei aqui, ó, no meio das 3 correntinhas. O que é que eu vou fazer? Vou fazer 3 correntes, normal, como a gente já vem trabalhando. E no mesmo espaço aqui, ó, eu prendo com ponto baixo, ó. Pra ele ficar, vai ficar 2 pontos baixos no mesmo espaço. E aqui eu vou trabalhando normal,
né? Contornando a minha peça do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês do início. 3 correntes, prende com ponto baixo entre um bloquinho e outro. 3 correntes, prende com ponto baixo entre um bloquinho e outro. Então, eu vou fazer assim, ó, contornando aqui na lateral. Quando chegar entre essas três correntinhas, eu vou trabalhar esse mesmo espaço aqui, ó, que eu fiz aqui. Aqui também, e aqui eu venho trabalhando normal, como eu venho fazendo aqui. Então, eu vou fazer esse contorno e volto aqui novamente no início com vocês. Concluí aqui a minha carreira, o último ponto baixo eu fiz no mesmo espaço que eu fiz o primeiro, eu já fiz aqui as 3 correntinhas. E agora eu vou prender com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Vou andar aqui, ó, pra dentro desse espaçozinho aqui de correntinhas com ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, que é pra dar a altura do ponto. E aqui nesse espaçozinho aqui, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Lembrando que as correntinhas não valem como um ponto, tá? Fiz aqui meus 3 pontos altos. Não vou trabalhar uma correntinha para ir para esse segundo espaço aqui. Eu já venho direto, ó. Porque como essa linha é um pouquinho mais grossa que a linha Amigurumi Soft, se eu fizer uma correntinha, ela vai ficar meio que godê. Se você for fazer esse acabamento aqui com a linha Amigurumi Soft ou com a linha que você tá trabalhando, né? A linha Amigurumi, a linha Balloon Amigo, você tem que fazer a correntinha, tá? Mas como eu tô trabalhando com a linha Amigurumi Pelúcia, ela é um pouquinho mais grossa, eu não vou fazer a correntinha, senão vai ficar godê. Então, aqui, ó, faço aqui 3 pontos altos, que é um bloquinho de pontos altos. Vou pro meu próximo espaço e a mesma coisa, ó. Trabalho aqui, ó, os meus 3 pontos altos. E vou trabalhar aqui até chegar no meu último espaço aqui de correntinhas. E volto para fazer essa ponta aqui com vocês. Concluí aqui, ó, todo o meu lado aqui, fiz todos os bloquinhos. Agora, eu vou vir nesse espaçozinho aqui, ó. Aqui embaixo, eu trabalhei, né, um bloquinho, fiz 3 correntinhas e na lateral fiz um bloquinho. Só que aqui vai ser diferente. Aqui eu vou trabalhar 5 pontos altos no mesmo espaço. Não fiz correntinha pra ir pra ele, tá? Porque, como eu falei pra vocês, a linha acaba sendo mais grossa. Então, se eu fizer qualquer coisa, vai ficar a peça, né, meio agudê. Então, aqui, ó, trabalhei 5 pontos altos no mesmo espaço. E vou virar pra começar a trabalhar a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui, aqui. Então, eu vou pro próximo ponto e faço meu bloquinho de ponto alto. No caso aqui, próximo espaço, né? Vou pro próximo espaço e novamente 3 pontos altos no mesmo espaço. E assim, vou fazendo por toda a minha peça, contornando aqui, ó. Essa aqui é a nossa carreira, desculpa que eu esqueci de falar pra vocês no início. A carreira de número 26. Vou trabalhar assim, sempre que chegar aqui na ponta, eu vou fazer 5 pontos altos, nessa ponta aqui, ó. E nas laterais, eu vou fazer um bloquinho de ponto alto, com 3 pontos altos, em cada espaçozinho desse. Então, eu vou concluir essa carreira e já volto. Concluí aqui a minha carreira, eu trabalhei como eu falei pra vocês. Na ponta, eu trabalhei 5 pontos altos no mesmo espaço. E na lateral aqui, eu fiz um bloquinho para cada espaçozinho de correntinha. São 3 pontos altos no mesmo espaço. Agora, eu vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Como eu falei para vocês, as correntinhas não valem como ponto. Então, eu vou prender aqui com ponto baixíssimo. Eu vou cortar esse fio porque eu vou voltar para a cor cinza. Então, eu prendo aqui. Vou pegar minha linha novamente, Amigurumi Soft, para iniciar minha carreira de número 27. Aqui eu já dei um nozinho, vou introduzir aqui na minha agulha. E vou vir aqui no meu primeiro ponto alto. E vou trabalhar um ponto baixo. No meu segundo ponto alto, um ponto baixo. E assim, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto. Só que, aqui, quando chegar aqui
nessa parte aqui onde eu tenho 5 pontos altos, eu vou fazer diferente no ponto do meio. Então, eu vou trabalhar aqui até chegar aqui na base dos 5 pontos altos e volto para mostrar para vocês, só com pontos baixos. Concluí aqui, ó, a minha sequência de pontos baixos, foi um ponto baixo para cada ponto alto. Cheguei aqui, ó, no bloquinho, onde tem os 5 pontos altos, e vou começar a trabalhar nele. Então, vou vir aqui, ó, trabalhando um ponto baixo, 2 pontos baixos. Aqui no meu terceiro ponto, eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo espaço, que aqui é a minha ponta da naninha. Então, para ela ficar certinha, eu trabalho os 3 pontos baixos. Agora, eu vou começar a trabalhar a outra lateral. Então, eu vou trabalhar agora um ponto baixo para cada ponto alto. Lembrando a vocês que para conferir essa lista de material é só consultar a descrição do vídeo e o primeiro comentário fixo. Vou trabalhar aqui essa lateral com pontos baixos. Quando eu chegar aqui nesse bloquinho de 5 pontos alto, no terceiro ponto, eu vou trabalhar novamente um aumento triplo de ponto baixo. É 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Na outra ponta, a mesma coisa. Cheguei aqui no meu bloquinho de 5 pontos altos. No terceiro ponto, que é o ponto do meio, eu faço a mesma coisa. E só contornando com ponto baixo normal. Então, eu vou concluir essa carreira e já volto. Concluí aqui a minha carreira de ponto baixo. Agora, eu vou fazer o quê? Vou prender com ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto baixo. Vou fazer uma corrente no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou fazer um acabamento zigue-zague. Uma corrente no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Uma corrente no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. E assim, vou contornar toda a minha naninha dessa forma, tá? Até o final, trabalhando uma corrente e prendendo no ponto seguinte com ponto baixíssimo, pra dar um acabamento melhor para nossa peça ficar mais fofinha. Concluí aqui a minha carreira, fiz todo o contorno da minha peça. Agora, vou finalizar, já cortei aqui o fio, puxando esse fio aqui, ó. E com a ajuda da agulha, eu vou fazer a finalização. Então, vou vir aqui, ó, na primeira correntinha do primeiro ponto baixíssimo, vou passar dessa forma por baixo dela. No meio da última, já passa aqui direto, ó, saindo embaixo. Aqui embaixo, eu vou dar um nozinho. E vou esconder esse fio aqui por trás de alguns pontos. Vou pular esse aqui e volto aqui, ó, pelo mesmo espaço, para que o fio não saia. Não puxa, tá? Para não repuxar aqui a ponta. Esse procedimento que eu fiz com o fio, deixa eu cortar esse aqui também, que já passei por cima dele. Eu vou fazer nesses outros fios aqui também. E com isso, finalizei a minha peça, né? A minha naninha. Ela ficou com 25 por 25. Possa ser que a sua fique menor ou maior que a minha, dependendo da tex da linha que você vai utilizar. O conselho é você usar a mesma linha na sua peça principal, que é aqui o elefante. Então, eu trabalhei com a linha Amigurumi Soft no elefante, fiz o acabamento aqui com a Amigurumi Pelúcia e utilizei a mesma linha para fazer a naninha. Então, ela vai ficar um tamanho ótimo para minha naninha, porque foi a mesma linha para os dois. Então, se você for fazer com a linha Amigurumi, utiliza a Amigurumi para os dois, tá? Para ficar um tamanho certinho da sua naninha. Então, meninas, agora eu vou juntar a minha naninha, a minha peça principal. Não é obrigatório, você pode deixar ela soltinha, que ela também vai ficar bonitinha. É só você colocar aqui, ó, no meio das patinhas dele. Por isso que eu costurei a patinha, tá? E ela fica fofinha também. Mas por que eu vou fazer a costura? Porque você sabe, né, criança como é?
anda com a peça, acaba deixando uma no canto, outra no outro, depois fica chorando, aperreando a mãe, né, pra achar a pecinha. Então, pra evitar isso, eu vou fazer só uma costurinha aqui de leve. Vou costurar aqui onde tá a minha emenda, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Vou virar aqui minha peça de cabeça pra baixo. Peguei a mesma linha que eu utilizei pra fazer a cabeça. Vou entrar aqui em qualquer parte. E vou sair aqui no meio, ó. É uma costura bem simplesinha. Vou vir aqui na minha ponta da minha naninha, vou passar aqui, ó. Pra ser mais exato, aqui é onde a gente trabalhou o aumento triplo. Venho aqui no primeiro ponto, passo a minha agulha. Deixa eu virar ela assim pra ficar melhor. E segurar esse fio aqui que eu passei. Deixa só eu voltar aqui e vir para o ponto do lado de cá. Aí, venho aqui, ó, saio aqui. Eu entrei num ponto que fique reto com esse aqui que eu saí, ó. Deixa eu passar aqui por baixo. Segurar o fio aqui, ó, senão ele sai. E venho aqui no meu ponto do meio. Eu vou costurar esses 3 pontos que tá aqui, ó. Venho pro ponto que dá em cima daquele que eu saí aqui na lateral e já vou pro outro lado, ó. Pra fazer a costura do outro ponto. E venho aqui no meu terceiro ponto. Aperta, né? Pra não ficar folgado. Entro aqui e já vou sair aqui no mesmo espaço que eu iniciei. Por isso que eu deixei a linha aqui sobrando. Agora, é só dar um nozinho. É só isso mesmo, tá, gente? Pra ficar a naninha no lugar e não correr o risco da criança perder o paninho. Né? Porque essa naninha não é só pra bebê, tá? Criança menores de 1 ano, ou até maiores mesmo, que a criança se apega muito a esse paninho. E, ó, a costura da naninha tá pronta, ó. Tá vendo como fica bem bonitinho? E você pode passar aqui essa ponta, ó, por aqui, pra dar um charmezinho à nossa naninha, ó. Deixa assim. Ou pode deixar ela assim mesmo, soltinha, ou jogar aqui de ladinho, ou fazer como você quiser. Finalizamos a nossa aulinha, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, é muito importante para o nosso canal. Se possível também, compartilha esse vídeo e fala aqui nos comentários o que você achou da nossa aulinha. Para conferir a primeira parte, se você perdeu, o link vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixo. Vou deixar também para vocês a playlist Artes em Linha no final aqui do vídeo para vocês conferirem todas as aulas do nosso canal. E também o link da última aula. E se você tiver interesse, vou deixar também o link do nosso e-book Pequeno Príncipe. São 4 receitas em PDF com vídeo de apoio para você. Está em promoção, então clica no link que eu vou deixar no final do vídeo para você. E até a próxima aula!